Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo aqui no canal Delongas, mais um vídeo sobre o nosso querido e amado Michel Foucault, esse filósofo aí que todo mundo adora, todo mundo gosta, que a gente se diverte com ele, né? E, bom, só lembrando, pessoal, que para quem tá chegando aí, eu sempre falo que se puder se inscrever, curtir essas coisas aí, esse canal Delongas que é meu, seu, de todos nós, está crescendo, já temos mais de 100 mil, não, já temos mais de 100 inscritos, né? E canal que realmente fala aí de literatura, filosofia, criminologia, essas coisas aí que anima a família brasileira. Então, é isso aí. Vamos começar então. Após a vinheta, não tem vinheta, então, sem mais delongas, vamos lá para nosso videozinho. As Palavras e as Coisas de Michel Foucault é um livro publicado por ele em 1966, né? É uma fase do Foucault chamada por seus comentadores como uma fase arqueológica, uma fase em que ele estava ali lidando com documentos e tentando analisar campos de saberes, na verdade, campos de possibilidade para que os saberes se produzissem, né? Para que o conhecimento fosse produzido, disseminado na sociedade, né? Quais eram os campos de possibilidades? Isso a gente vai falar bastante, né? Então, é um livro sobre uma certa arqueologia do conhecimento, né? Como a gente chega ao conhecimento, com quais finalidades, quais premissas, né? Quais necessidades até de veiculação do conhecimento. Necessidades, eu falo mesmo necessidade de, olha, você, para veicular o conhecimento dentro desse campo de possibilidades, você precisa atender a certas expectativas. E é com isso que ele vai trabalhar ao longo desse livro. É um livro que, para quem está começando a ler Foucault, para quem entra muitas vezes nesse livro, assim, de cara, fica meio espantado, principalmente pelo seu primeiro capítulo, pela dificuldade até um pouco da leitura, mas a gente vai ver que não é bem assim, que não é um livro tão complicado. Por isso que eu quero até fazer esse vídeo como uma espécie de orientação sobre a questão da leitura, né? Então, e essa orientação, eu fiz aqui um roteirinho, e esse roteiro ele inclui aqui 5 itens. A primeira é essa história que eu falei do campo de possibilidades, em que os saberes circulam. E a esse campo de possibilidades, o Foucault vai dar o nome de episteme, certo? Então, a episteme como um campo de possibilidades para a circulação do saber. O segundo ponto que a gente vai trabalhar, então, vai ser já adentrando ali no livro propriamente, principalmente no segundo capítulo do livro, que por dentro das formas da semelhança, né? Séculos XVI, ali comecinho mesmo do 17, né? Mas principalmente 16, esse período que o Foucault chama, enfim, muita gente chama de Renascimento, e como que se forma então esse campo de possibilidades nesse período. A terceira parte aqui seria o Quixote, o Dom Quixote de Cervantes, esse livro magnífico. O Foucault vai tomar esse livro como um grande exemplo de um anúncio de novos tempos, ou seja, começa a surgir um novo campo de possibilidades. Olha aí eu de novo. Depois ele passa então a análise dos séculos 17, 18. Aqui ele chama de período clássico. Aqui não é todo mundo que chama de período clássico. Na verdade, acho que é só o Foucault que chama de período clássico, esse período que algumas pessoas chamam de iluminismo, coisa e tal. E ali há um estatuto das descontinuidades, ou seja, aquilo que fora apregoado, aquilo que fora reiterado no século XVI, no Renascimento, começa a se descontinuar e abrir margem para que os saberes comecem a circular
a partir de outras premissas, certo? E por fim, a gente vai chegar o quê? Analisando essa cadeia hereditária, porque a gente vai ver o quadro As Meninas, que ele analisa aqui no primeiro capítulo do livro. A minha edição que eu estou lendo é essa daqui, acho que só tem essa em português, né? Essa ediçãozinha aqui da Martins Fontes. E esse primeiro capítulo, eu quero analisá-lo como se fosse o último, tá, gente? E eu recomendo aqui nas minhas orientações de leitura, não comecem o livro principalmente se você não está habituado a ler Foucault, a ler filosofia, não comecem o livro por esse primeiro capítulo, porque ele é uma bomba de articulações, de análises muito apuradas sobre um quadro do Velázquez do século XVII, sobre representações, imagens. É uma coisa de louco a análise para quem está chegando assim, fica assustado. E eu realmente acho que esse capítulo ele é uma espécie. Não sei se vocês conhecem, na literatura existe uma coisa chamada romance de tese, que você apresenta a tese logo no começo e aí o resto do romance você só desenvolve a tese. É mais ou menos isso. Esse capítulo ele apresenta a tese já até com algumas conclusões sobre ela, e o resto do livro ele vai desenvolvendo. Por isso que eu falo que às vezes é muito melhor começar a ler, pular esse capítulo, ler o livro inteiro, e depois, ao final, você lê esse capítulo e você fala, pô, agora faz muito sentido. Legal? Certo. Então, vamos para essa primeira parte da episteme. Aqui eu escrevi diferente, porque é o jeito que ele escreve, né? Eu acho que é uma grafia que retoma um pouco a questão do grego. Eu vou ler muitos trechos, tá? A começar pelo prefácio do livro, porque nesse prefácio ele vai contar um pouco sobre o método dele, né? Esse método que vai receber o nome, então, de uma arqueologia do conhecimento. Coloco até aqui como título Cavando Documentos e Entendendo o Campo de Possibilidades do Saber. Por quê? Porque o Foucault ele vai analisar, veja, período do Renascimento, séculos XVI, XVII e XVIII. E como que ele vai analisar? Ele vai analisar através de documentos. E são muitos os documentos que ele vai analisar. Ele vai analisar, assim, coisas de histórias da ciência, botânica, literatura, uma série de coisas. Ele tem acesso a uma série de documentos que ele vai analisar e ele vai cavucando assim esses documentos para perceber e não fazer uma história da ciência a partir desses documentos assim, olha, a ciência teve isso, isso, isso e isso. Não, ele vai querer perceber o que tem ali uma espécie de campo de possibilidades em que faz com que esses documentos emirjam, tá certo isso? E emirjam de uma forma específica, né? Com operações intelectuais específicas que a gente vai trabalhar. Então vamos ler aqui esse prefácio, uma citação longa, mas eu vou ler citações longas aqui com vocês. Acho que isso vai ajudar bastante aqui a nossa compreensão, tá? Tal análise, como se vê, não compete à história das ideias ou das ciências. Não, não é isso. Não é uma historiografia clássica, né? É antes um estudo que se esforça por encontrar, a partir de que foram possíveis conhecimentos e teorias. É antes um estudo que se esforça por encontrar a partir de que foram possíveis conhecimentos e teorias, segundo qual espaço de ordem se constituiu o saber, na base de qual a priori histórico e no elemento de qual positividade puderam aparecer ideias. Vocês estão percebendo? É isso. Qual é a base que faz emergir algumas ideias, né? Qual a base histórica intelectual? Puderam aparecer ideias, constituir-se ciências, refletir-se experiências em filosofias, formar-se racionalidades, para talvez se desarticularem e logo desvanecerem. Não se tratará, portanto, de conhecimentos descritos no seu progresso em direção a uma objetividade na qual nossa ciência de hoje pudesse enfim se reconhecer. Não, como eu falei, não é uma historiografia clássica, falando, olha, o cientista tal analisou assim, depois veio outro analisou assim. Não, não é isso.
O que se quer trazer à luz é o campo epistemológico, a episteme, onde os conhecimentos, encarados fora de qualquer critério referente a seu valor racional, ou seja, ele vai analisar, inclusive, textos que hoje em dia, para a história das ciências, não deram nenhuma contribuição, nenhum avanço científico, mas que à época sim tinham sentido e circulavam bastante, né? Porque ele não quer analisar exatamente qual a contribuição daquele teórico, daquele estudioso, não, ele quer analisar muitos documentos para entender esse campo de saber. Certo? Então é isso, não tem um julgamento de valor, né, referente ao seu valor racional ou às suas formas objetivas. Enraizam sua positividade e manifestam assim uma história que não é de sua perfeição crescente, mas antes a de suas condições de possibilidade. Vou repetir isso, a rodo. Neste relato, o que deve aparecer são, no espaço do saber, as configurações que deram lugar às formas diversas do conhecimento empírico, mas que, mais que de uma história no sentido tradicional da palavra, trata-se de uma arqueologia. Muito legal, gente. Por que arqueologia? Porque traz justamente essa ideia de campo, né? A arqueologia, você tem ali vários objetos que você pode encontrar, mas esses objetos eles são circunscritos a um campo arqueológico que você fixa ali para os estudos, né? E os objetos vão sair daquele campo. Legal, né? Então, episteme como campo de possibilidades, e aí eu quero falar então desse campo. Eu fiz aqui uma ilustraçãozinha bem. Olha, eu tentei, viu, gente? Tentei fazer uma ilustraçãozinha aqui para tentar falar o que, que é esse tal desse campo de possibilidades. Veja, nós temos aqui essa circunferência, né, que vocês estão vendo, e aí eu deixei umas estrelinhas que são tipos de saberes que se organizam em forma de algumas ciências específicas. Então nós temos, por exemplo, ali a gramática, nós temos aqui a alquimia, e a gente vai falar por que alquimia, né? Astrologia, mas as astrologias hoje em dia não têm valor científico, racional, a astrologia. Lembrem-se, gente, não é isso. Astrologia, numa época em que sim, que aquilo ali era um estudo baseado em um campo de possibilidades específicos. E não há um julgamento de valor aqui se isso tem maior ou menor repercussão científica, né? Então, a botânica, a teologia. Então, veja, vários campos de saber aqui, essa constelaçãozinha aqui. Mas essa constelação, veja que ela está circunscrita nessa circunferência, que é o campo de possibilidades que faz emergir e que faz emergir todos esses conhecimentos através de uma forma específica, obedecendo a alguns critérios, algumas operações específicas para atingir o conhecimento. E qual é essa operação? Como se dá esse campo de possibilidades no século XVI, no Renascimento? O Foucault ele nos explica. Vou até ler aqui com vocês e tomar meu vinho no copo de requeijão. Ele diz o seguinte: até o fim do século XVI, a semelhança, vejam, deixei grifado, a semelhança desempenhou um papel construtor no saber da cultura ocidental. Foi ela que, em grande parte, conduziu a exegese e a interpretação dos textos. Foi ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de representá-las. O mundo enrolava-se sobre si mesmo, a terra repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas e a erva envolvendo nas suas hastes os segredos que serviam ao homem. Eu vou até desmaiar de tão bonito, eu acho poético, gente. A pintura imitava o espaço e a representação, fosse ela festa ou saber, se dava como repetição, teatro da vida ou espetáculo ou espelho do mundo. Tal era o título de toda
linguagem, sua maneira de anunciar-se e de formular seu direito de falar. Ou seja, gente, esse campo de possibilidades, ele estava pautado por essa premissa, por essa ideia da semelhança. E o que é essa semelhança, né? A semelhança tem a ver justamente com a necessidade de você traçar pontos em comum entre todos os elementos que compõem a natureza, que compõem os seres vivos, que compõem as artes, né? Então, não bastava você analisar isoladamente, por exemplo, as plantas, você tinha que ver como as plantas se relacionavam com tudo e como as plantas se relacionavam, em última análise, com o universo, como o ser humano também estava ligado com os universos. As estrelas, elas não estão lá como mero pó cósmico. Os movimentos das estrelas, eles nos tocam de alguma maneira, eles chegam a nós. Daí essa ideia da astrologia, né, de que os astros, eles determinam nossas características. Veja, o mundo ele está enrolado sobre si mesmo. Todo o universo ele guarda alguma semelhança, ele guarda contatos, né? Então vejam, e essa ideia de semelhança, ela vai ser não dividida, né? Mas há quatro operações básicas por meio da qual essa ideia de semelhança vai ser aplicada aos vários conhecimentos, né, que vão sendo produzidos durante esse período. Alguns dos quais eu citei aqui como exemplo, né, gramática, astrologia, alquimia, né? Então vamos lá. Nós temos a primeira similitude que o Foucault fala, né? A primeira ideia de semelhança, que é a ideia da conveniência. Então, como se analisam as coisas através dessa ideia da conveniência? E o que é essa ideia da conveniência? Diz o Foucault. São convenientes as coisas que, aproximando-se umas das outras, vêm a se emparelhar, tocam-se nas bordas, suas franjas se misturam, a extremidade de uma designa o começo da outra. Desse modo, comunica-se o movimento, comunicam-se as influências e as paixões e também as propriedades, de sorte que nessa articulação das coisas aparece uma semelhança. Então, como se dá a semelhança, a similitude através da conveniência? É isso. É a ideia de que um elemento da natureza ele se liga ao outro de forma que se forma com uma espécie de elo sem fim. A ponta de quando um acaba, né, a ponta de um é o começo da outra. Então veja, essa ideia, por exemplo, de uma natureza que se corresponde, né? Essa ideia até que é da mãe natureza, de que tudo na natureza é perfeito. Então veja, até deixei essa imagem aqui para vocês, porque vejam, nós temos aqui, ó, a girafa que estica ali, né, o seu pescoço e para comer ali a planta, e onde termina então esse movimento da girafa, começa ali uma árvore, né? E assim um ciclo, né, em que tudo se comunica, tudo se toca. Então vejam que essa ideia da conveniência, ela possui uma certa empiria mesmo, né? Porque você vai tentar observar como as coisas vão se tocando, né? Como existe um elo ali, um contato que faz as coisas se assemelharem, né? Criando todo um ecossistema próprio. Isso não só para as análises, evidentemente, da natureza, mas todo tipo de análise, né? Porque é isso, esse é um campo de possibilidades, né? Então vejam aqui que eu trouxe também, gente, eu trouxe não, o Foucault fala também da segunda similitude, são quatro, tá? A segunda similitude, a segunda operação para chegar na semelhança é a emulação. A respeito da emulação, ele diz: é uma espécie de conveniência, mas que fosse liberada da lei do lugar e atuasse imóvel na distância.
um pouco como se a conveniência espacial tivesse sido rompida. Ou seja, essa conveniência que a gente vê realmente espacial da girafa, ali a ponta da girafa e começa a planta que ela está se alimentando e depois existe a raiz da árvore e a partir da raiz da árvore tem a terra e aí você vai criando uma semelhança de um contato mais próximo mesmo. Aqui não. Aqui é um contato de reflexão. Veja, um pouco como se a conveniência espacial tivesse sido rompida e os elos da cadeia desatados, reproduzissem seus círculos longe uns dos outros, segundo uma semelhança sem contato. Há na emulação algo de reflexo do espelho. Por ela, as coisas dispersas através do mundo se correspondem. Então, eu trouxe aqui essa ideia, por exemplo, nessa foto, justamente do reflexo, né? Você tem o céu, você tem o mar, e os dois não se tocam, só que você faz uma análise, você opera por meio de um olhar em que você percebe o reflexo entre eles, né? As nuvens refletem no mar, né? E o movimento também ali do mar é também semelhante ao movimento das nuvens, ou seja, começa-se a se perceber a semelhança não pelo contato, mas por esse reflexo das coisas umas sobre as outras, né? Vou beber mais aqui um vinhozinho. Vamos passando aqui. A terceira similitude é a analogia. Essa é ainda mais abstrata, né? Então vamos lá. Nessa, o Foucault diz, na analogia, superpõe-se conveniência e emulácio. Aqui está escrito em latim, ele cita muitas vezes em latim esses termos, né? Como esta, assegura o maravilhoso afrontamento das semelhanças através do espaço, mas fala como aquela de ajustamentos, de liames e de juntura. Seu poder é imenso, pois as similitudes que executa não são aquelas visíveis, maciças, das próprias coisas. Basta serem as semelhanças mais sutis das relações. Assim alijada, pode tramar, a partir de um mesmo ponto, um número indefinido de parentescos. Então vejam, aqui você, na semelhança, a gente tinha um contato mesmo, né? Um elo que se fazia através de um contato. Quando uma coisa termina, a outra começa, e esse ciclo de semelhança que pode ser até de alguma forma verificável. A segunda também. A segunda não existe um contato, mas existe um reflexo visível, né? Aquilo que reflete, o que está refletindo nos seus olhos, o que se reflete na água, o céu que se reflete na água. Enfim, a ideia da similitude já não é algo visível por um reflexo, né, por uma expansão do olhar. Não, é você tomar uma premissa mesmo e aí você começar a encarar as diferentes coisas a partir dessa premissa da semelhança. Então, por exemplo, você começa a observar na natureza, eu trouxe várias ideias da natureza, né? Semelhanças de formas da natureza com outras formas que não se dão exatamente por um reflexo, nem por um contato, mas simplesmente por uma operação intelectual, né? Por um olhar que deseja ver aquilo. Então, trouxe essas imagens na internet, a gente vê até circulando muito hoje em dia no Facebook, imagens de plantas que se assemelham, né, por analogia a outros seres, né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, uma orquídea que parece um pássaro. Aí nós temos aqui uma outra planta que parece uma bailarina, uma outra que parece uma boca, uma outra que parece um macaquinho, outras que parecem caveiras, né? Então aqui já é uma operação intelectual mais abstrata em que busca semelhanças entre as coisas, né? Pela analogia, né? As coisas que estão distantes umas das outras, mas que analogicamente se assemelham. Perfeito? E por fim, a quarta semelhança, que é a ideia da simpatia, né? Ainda mais abstrata que as outras três, né? E mais ainda poderosa, né? Nela, nenhum caminho é de antemão determinado, nenhuma distância é suposta, nenhum encadeamento prescrito. Ou seja, você pode associar tudo, tudo, você pode encadear tudo. Nenhum encadeamento prescrito quer dizer, se eu quiser analisar
Vamos lá, ó, a batatinha aqui do McDonald's, os componentes da batatinha do McDonald's com as estrelas, certo? Com galáxias, eu faço. Toda sorte de encadeamento é possível. A simpatia atua em estado livre nas profundezas do mundo. Em um instante percorre os espaços mais vastos, do planeta ao homem que ela rege. É tal seu poder que ela não se contenta em brotar de um único contato e em percorrer os espaços. Suscita o movimento das coisas no mundo e provoca a aproximação das mais distantes. Essa foto aqui, eu trouxe uma foto de um componente intelectual usado nas análises de astrologia, né? Então vejam, por exemplo, nós temos isso, as constelações, né? As estrelas que por simpatia, né? Por essa análise de essa operação da simpatia, segundo Foucault, vai fazer um encadeamento, vai se tocar a gente de alguma forma. Então, a forma como as estrelas estão lá, elas vão determinar aqui o que acontece com a nossa vida, com a nossa personalidade. Elas se assemelham a nós, né? Nós fazemos parte do universo, assim como o universo faz parte da gente, né? Por essa operação de semelhança. Então vejam que a partir dessas quatro operações, né, que o Foucault levanta, a conveniência, emulação, analogia e simpatia, se formava esse campo de possibilidades que imperava ali no século XVI, do período do Renascimento. As ciências que eram produzidas na época, elas eram produzidas levando em conta essas características. Então, por exemplo, quando se falava em astrologia, a astrologia ela tinha a ver justamente com esse contato dos astros, com os demais seres vivos, com os seres humanos também, né? A alquimia, por exemplo, são operações ali de investigação de elementos químicos que estão em contato um com o outro e no fim poderia se chegar até a uma aquela ideia da pedra filosofal, né? Em que ou de um elemento fundamental a partir do qual você pudesse fazer até o ouro, né? O próprio Newton se dedicava muito às ideias de alquimia, né? De você chegar a um elemento fundamental a partir do qual você fizesse todos os outros elementos, né? Ou seja, é a ideia de que tudo se assemelha, tudo está em contato dentro do mundo da química. A ideia da gramática era pautada também por uma ideia de uma gramática universal, uma gramática que compreendesse o fenômeno da língua de uma maneira em que as, é, houvesse uma espécie de harmonia e uma harmonia primordial, digamos assim, por isso que eu até deixei aqui, no final das contas, entre as palavras e as coisas. Porque se tudo se assemelha, tudo opera por meio dessa operação de semelhança, então as palavras e as coisas elas não estão numa relação arbitrária. Aquilo que se diz é aquilo que é. Se eu falo a palavra, por exemplo, copo, realmente essa palavra, essa expressão, ela tem que estar relacionada à coisa copo, né? Deve-se descobrir essa relação, né? Por quê? E aqui nós entramos na própria ideia teológica do cristianismo de que o verbo, né? O verbo se fez coisa, na verdade. Essa ideia que está ali no livro do João, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra era Deus, a palavra era o objeto, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essas passagens do livro do João, essa relação de que no princípio era o verbo, são muito bonitas e elas realmente representam essa relação primordial entre a palavra e a coisa, né?
Quando, por exemplo, também no livro ali de Gênesis, quando Adão nomeia ali os animais, ele não está nomeando arbitrariamente, né? Ele está se referindo ali de uma maneira, com suas palavras, ao enunciar, ele está realmente se referindo àquele animal, da maneira mais perfeita possível. Então, é por isso que o nome do livro tem as palavras e as coisas, né? Porque, ao fim e ao cabo, essa relação de semelhança, a sua maior proximidade, a sua última expressão, a sua expressão mais perfeita é essa relação entre as palavras, aquilo que a gente diz, né? Como a gente enuncia e aquilo que realmente existe, que está ali no mundo, né? Até isso deve se assemelhar. E olha que interessante, né? Isso aconteceu ali ao curso de todo o Renascimento. Então, pessoal, vamos dar agora um girozinho? Vamos? Do contínuo ao descontínuo, essa ideia da semelhança, de que tudo está encadeado, a gente começa a perceber uma mudança. Ali no início do século XVI, e para o Foucault, um dos anúncios, né, um dos anúncios mais emblemáticos dessa mudança é o romance do Cervantes, o Dom Quixote. Como eu disse, é um romance maravilhoso, vale a pena ler, é bem legal. Por quê? Porque o Foucault vai dizer o seguinte: o Dom Quixote, ele desenha o negativo do mundo do Renascimento, né? Contrário do mundo do Renascimento. A escrita deixou de ser a escrita cessou de ser a prosa do mundo. As semelhanças e os signos romperam sua antiga aliança. As similitudes decepcionam, conduzem à visão e ao delírio. As coisas permanecem obstinadamente na sua identidade irônica, não são mais do que o que são. As palavras erram ao acaso, sem conteúdo, sem semelhança para preenchê-las. Não marcam mais as coisas. Dormem entre as folhas dos livros, no meio da poeira. A magia que permite a decifração do mundo, descobrindo a semelhança secreta sob os signos, não serve mais senão para explicar de modo delirante por que as analogias são sempre frustradas. Ou seja, essa ideia dessa semelhança entre as palavras e as coisas, essa ideia da semelhança de um mundo estável, de um mundo que está ali enrolado em si mesmo, né? Ela começa a perder força, e o romance do Quixote ele mostra justamente isso através dos delírios, né, do seu protagonista, né? O Dom Quixote, que ele começa a tentar buscar essa relação de semelhança entre as coisas, né? Buscar, por exemplo, em coisas materiais ali, semelhanças com um mundo que já não existe mais. A ideia dos moinhos de vento, que para ele representa ali os monstros, aquela figuração de que aqueles monstros eles estão ali para serem abatidos pelo herói, mas na verdade não existe nem herói nem monstro, né? Perde-se essa visão mágica e de correspondência entre os diversos elementos do mundo, da natureza, do universo. E quando essa relação se faz, ela se faz através do delírio, não mais de um saber que detém algum tipo de correspondência com a realidade do que estava sendo praticado. Por quê? Porque começa a se mudar o campo de possibilidades. Aquele campo de possibilidades baseado à semelhança, ele vai ceder espaço a um outro campo de possibilidades, né? Que o Foucault vai explicar nos capítulos seguintes do livro, né? Eu chamo aqui então essa parte do Estatuto das Descontinuidades e a alteração no campo de possibilidades, aquele campo de possibilidades pautado pela semelhança, pela analogia, pelas similitudes, ele será sobreposto, ele será aos poucos
não substituído completamente, mas ele vai ceder espaço, começa a ceder espaço dentro do domínio do saber, e do saber que passa a ser legitimado, institucionalizado, a outras operações intelectuais. Então, vai dizer o Foucault, no começo do século XVII, esse período que Foucault chama de clássico, nesse período que, com razão ou não, se chamou barroco, o pensamento cessa de se mover no elemento da semelhança. A similitude não é mais a forma do saber, mas antes a ocasião do erro, o perigo ao qual nos expomos quando não examinamos o lugar mais esclarecido das confusões. Então vejam, aqui ele vai citar inclusive o Descartes, né? René Descartes, o nosso Descartes, aqui acho que a gente chama de né? Descartes, que possui todo um discurso a respeito do método científico, né? E ele cita, ele diz, é um hábito frequente, diz Descartes, nas primeiras linhas das Regulae, né? Esse livro do Regulae ad Directionem Ingeni, quando se descobrem algumas semelhanças entre duas coisas, né? É um hábito frequente, quando se descobrem algumas semelhanças entre duas coisas, atribuir tanto a uma como a outra, mesmo sendo sobre os pontos em que elas são, na realidade, diferentes, aquilo que se reconheceu verdadeiro para somente uma das duas. Ou seja, gente, o Descartes ele começa justamente a criticar essas operações intelectuais que começam a fazer aproximações a priorísticas sem analisar exatamente e deixando de perceber exatamente diferenças. Então você começa a falar, olha, existe aqui a diferença, existe aqui essa semelhança, né, entre os astros e o que acontece o que acontece aqui no nosso comportamento, né? Existem semelhanças entre, por exemplo, as flores, a forma de determinadas flores e os pássaros. E o Descartes vai falar, não, esse tipo de análise, na verdade, é uma análise enviesada, né? Você deve analisar, muitas vezes, esse tipo de análise, ele é, reconhece como aquilo que se reconheceu verdadeiro para somente uma das duas, né? Como diz, mesmo sobre os pontos em que elas são, na realidade, diferentes. Então, busca-se semelhanças, muitas vezes, onde não há semelhança, onde há, na verdade, claras diferenças entre um pássaro, né, e uma orquídea, por uma simples visão que estava habituada a um tipo de campo de possibilidades que começou a ceder espaço a esse outro campo de possibilidades, que o Foucault ele vai chamar de analítico. Né? Então, a analogia, a semelhança, ela cede espaço à análise, onde não vai se buscar exatamente o acerto das coisas, aquilo que corresponde. Não, você vai tentar verificar justamente as diferenças, onde aquilo não corresponde, onde aquilo não dá certo, né? Você vai tentar, através de experimentos, ver se aquela sua hipótese é realmente verificável ou não, buscando muitas vezes erros, né, e não correspondências. Então cria-se ali todo um método, começa a criar todo um método científico que existe até hoje, né? Então é esse campo de saber científico que hoje predomina em contextos acadêmicos, né? Então diz o Foucault que há uma substituição da hierarquia analógica pela análise. No século XVI, admitia-se de início o sistema global das correspondências, a Terra e o céu, os planetas e o rosto, olha, o microcosmo e o macrocosmo, e cada similitude singular vinha alojar-se no interior dessa relação de conjunto. Doravante, toda semelhança será submetida à prova da comparação, ou seja, compara-se efetivamente uma comparação analítica, né? Para ver se efetivamente aquela semelhança ela existe ou ela, na verdade, é só um delírio, né? Isto é, só será admitida quando for encontrada pela medida a unidade comum, ou mais radicalmente,
pela ordem, a identidade e a série das diferenças. É por isso, pessoal, que algumas ciências que eram consideradas realmente conhecimentos científicos até ali o Renascimento, ela começa a ceder espaço a tipos de análises que não procuram mais correspondências exatamente, ou, ainda que procurem alguma correspondência, submete essas correspondências à prova, à análise. Então, veja, a astrologia ela cede espaço realmente a um estudo da astronomia, que você não passa mais a observar o universo a partir das suas correspondências, né? Mas não, você passa a analisar o universo muitas vezes a partir das suas diferenças, né? A partir daquilo que justamente não está em contato com a nossa vida aqui comezinha na Terra, né? O universo passa a ser analisado como uma coisa que é tão grande, tão enorme, está em expansão, que nós não participamos desse macrocosmo em nosso interior, né? Não existe essa relação de simpatia. Então, a astrologia cede espaço à astronomia. A alquimia, que buscava essa relação entre os elementos químicos para chegar numa química comum, numa pedra filosofal, ela cede espaço ao estudo da química, efetivamente, né? Que vai ali destrinchar muitos elementos químicos, enfim, não conheço muito de química, mas imagino que eles não busquem mais atualmente uma espécie de elemento comum que possa gerar todos os outros, possa gerar todos os materiais. Isso era próprio da alquimia. A gramática, aquela gramática que buscava aqueles elementos universais, né, ela cede espaço, até bem posteriormente, o Foucault até fala, né, que isso demorou um pouco para acontecer, mas cede espaço à linguística, que vai analisar essa relação ali com um dos primeiros expoentes da linguística, o Saussure, essa relação entre a palavra e a coisa, entre o significado e o significante, ela é o quê? Ela é arbitrária, né, na linguística do Saussure. Não existe um componente na palavra copo que corresponda mais perfeitamente a esse objeto copo. É uma relação arbitrária, convencional. Então a palavra ela cede espaço, ela perde sua relação com a coisa, certo? Então, gente, e aí para concluir, a gente chega então As Meninas, o quadro do Velázquez, que o Foucault começa com esse quadro. Ele começa com esse quadro, faz uma análise ultra complexa, mas depois de todo esse percurso, né, que é claro, gente, é um percurso bem resumido, é uma orientação, o livro vai trazer muitos outros exemplos, ele vai trazer muitas outras técnicas ali que estavam dentro dos campos de possibilidades. Eu fiz aqui uma orientação dentro da minha possibilidade, do que eu entendi do livro, né? E é mais o quadro do Velázquez, ele faz então um resumo dessa passagem, né, da época da semelhança para essa época analítica, né, das descontinuidades. Então, se vocês observarem, contemplarem aqui esse quadro As Meninas, a gente vê que tem o pintor, né, tá ali as meninas, né, que estão sendo retratadas, mas está sendo também retratado o próprio pintor, né? O próprio Velázquez está aqui na frente, o Velázquez, né, está aqui na frente do quadro. Gente, coloquei 1856 aqui no slide. Perdão, vou dar aquela corrigidinha bonitinha, né? A gente está falando aqui, ó, de 1756, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui. Opa! Só no improviso. Muito bem. Então, e além dessa representação, a gente pode ver o Velázquez também sendo ali espelhado, né, no espelho. Então, vejam que essa imagem, esse quadro do Velázquez, ele não quer passar a ideia de que ele é uma representação tão fiel a uma coisa que ele mesmo se torne coisa. Não. Ele quer justamente brincar com essa questão da representação, né? Essa ideia de você colocar, de você quebrar as paredes, né, do teatro, né? Essa coisa assim, né?
ironizar a própria questão da representação, falar, ó, isso aqui não passa de uma representação, né? Esse distanciamento então entre a representação e a coisa, entre a linguagem e a coisa, ou entre as palavras e as coisas. Mas aqui a gente não está falando exatamente de palavras, está falando de imagens. Mas a lógica é essa. Então diz o Foucault ali quando ele está analisando, né? Talvez haja neste quadro de Velázquez como que a representação da representação clássica do período clássico, né, século XVII, século XVII, XVIII, e a definição do espaço que ela abre. Gente, eu tô pensando aqui se esse quadro do Velázquez não é de 1656 e eu errei tão feio que eu coloquei 1856. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo na internet, gente? Ai, olha, vamos fazer o seguinte. Tira a data do quadro. Sabe por quê? Porque esse quadro, As Meninas, do Velázquez, todo mundo sabe, gente. Isso aqui é uma coisa assim, ó. Todo mundo sabe que a data é 1656, né? Pelo amor de Deus, isso é um lugar comum dentro da história da arte aqui. Fiz essa pegadinha com vocês, mas agora vamos deixar aqui bem claro que o quadro ele é de 1656, certo? Eita, agora eu não consigo tirar minha cabeça daqui. Vamos lá. Talvez haja neste quadro de Velázquez como que a representação da representação clássica e a definição do espaço que ela abre. Com efeito, ela intenta representar-se a si mesma em todos os seus elementos, com suas imagens, os olhares aos quais ela se oferece, os rostos que torna visíveis, os gestos que a fazem nascer. Mas aí, nessa dispersão que ela reúne e exibe em conjunto, por todas as partes um vazio essencial é imperiosamente indicado. O desaparecimento necessário daquilo que a funda, daquele a quem ela se assemelha e daquele a cujos olhos ela não passa de semelhança. Esse sujeito mesmo, que é o mesmo, foi elidido, e livre, enfim, dessa relação que a acorrentava. A representação pode se dar como pura representação. Quando ele diz a representação pode se dar como pura representação, é justamente isso. Aquilo que se representa não precisa mais sequer representar uma coisa, porque esse elo foi perdido. A representação pode colocar em cena o próprio ato de representar, né? E não coisas a serem representadas. Então é essa metáfora inicial com que o Foucault começa o livro, mas como eu disse, eu recomendo que esse capítulo seja deixado até ser lido por último, né, para quem for entrar em contato. Certo, pessoal? Gostaram do vídeo? Esse vídeo deu um trabalhinho aqui para eu fazer, né? Tem uma confusãozinha aqui com a data do quadro do Velázquez no final. Mas é isso aí, espero que tenha rolado. Quem curtiu, se quiser ali, pessoal, dar aquele joinha, dar aquela força, né? Vamos fazer esse canal chegar aí, ó, 100 mil inscritos, né? Se puderem também compartilhar, comentar, adoro comentário. Valeu, gente. Muito obrigado e nos vemos numa próximo vídeo do canal Delongas.